Na aula de hoje, vamos ver a modulação como uma das estratégias de tradução. A modulação é uma modificação dos elementos discursivos na superfície textual, na qual se expressa o sentido do texto original com os traços típicos da língua-alvo. Vamos então analisar essa definição. Quando falamos em superfície textual, falamos das palavras e das frases que compõem o texto. E essa modificação dos elementos discursivos pode ser uma modificação léxica ou uma modificação sintática. A modificação léxica se relaciona com as palavras usadas na tradução. Sim, é o emprego de uma palavra que, embora ela tenha um significado diferente do original, ela possa, mesmo assim, carregar o mesmo sentido. A gente já vai ver isso um pouco melhor nos exemplos. E do ponto de vista sintático, pode haver uma troca na relação entre os elementos que compõem a oração. Ou seja, acontece uma reconfiguração nas funções sintáticas dos elementos. Então, por exemplo, a passagem da voz ativa para a voz passiva. Mas todas essas modificações léxicas ou sintáticas que o tradutor for empregar não vão alterar o sentido do texto original. Sim, o segmento vai carregar o mesmo sentido, mesmo que a expressão seja diferente. E nesse último trecho da nossa definição está a essência da modulação. A modulação é encaixar o mesmo sentido nos traços típicos da língua-alvo. Sim? Encaixar no estilo, na estrutura, na perspectiva, na musicalidade, enfim, na natureza da língua-alvo. Sim? O que se procura é naturalizar a expressão. Nós estivemos fazendo uma análise contrastiva entre o livro El viento que arrasa, da escritora argentina Selva Almada, e a sua respectiva tradução em português, O Vento que Arrasa, do tradutor Samuel Titan, em busca de alguns exemplos de modulação. Então, vamos dar uma olhada nos exemplos que foram achados. Temos um primeiro exemplo de modulação como modificação léxica. No texto-fonte temos a frase Son las yemas de Cristo en mi sien, traduzida da seguinte maneira: são os dedos de Cristo tocando o meu rosto. Então, de acordo com a Real Academia Espanhola, gema é uma parte específica do dedo, sim? É a parte da ponta oposta à unha. Essa é a definição que o dicionário dá. E na tradução foi usada a palavra dedos, sim? Então, essa aqui é uma mudança léxica. A gente pode dizer que houve uma troca da parte pelo todo. E algo bem parecido aconteceu com a palavra cien. De acordo com a Real Academia Espanhola, se trata de cada uma das partes laterais da cabeça, entre a testa, a orelha e a bochecha. E na tradução também aconteceu uma modulação léxica, porque o tradutor usou a palavra rosto. Então, eu acho que aqui também a gente pode dizer que houve uma substituição da parte pelo todo. No próximo exemplo, a gente tem no texto-fonte a frase Tengo los pulmones podridos, que foi traduzida da seguinte maneira: meus pulmões estão podres. Existe aqui uma modulação sintática. Sim? O tradutor fez uma troca nas funções sintáticas dos elementos da oração. O objeto direto, los pulmones, passa a ser sujeito no texto-alvo, meus pulmões.
E todo o resto da oração é ajustada em função dessa mudança. Para quê? Para atingir a naturalidade na língua-alvo. Esse aqui é um bom exemplo. Depois temos a frase: escuchar su voz lo confortó. E a tradução ficou: reconfortou-se ao ouvir a voz do outro. Aqui também acontece uma reorganização sintática na tradução. A gente tem no texto-fonte uma oração subordinada substantiva com função de sujeito, enquanto que no texto-alvo temos um sujeito tácito. Sim? E toda a oração se reorganiza em função disso. E aqui a gente tem outro exemplo muito interessante que uma das alunas achou na pesquisa que a gente fez, onde também acontece uma mudança significativa nas funções sintáticas, sem nenhuma alteração do sentido. Vamos dar uma olhada. O texto-fonte diz: aunque no tuvo el valor de ir a ver la casa de sus abuelos, donde había nacido y se había criado junto a su madre, llevó a Lenny a conocer un viejo recreo a orillas del río. E a tradução fica: não teve coragem de ir ver a casa dos avós, onde havia nascido e se criado ao lado da mãe, mas levou Lenny para visitar um velho parque à beira do rio. Observem como a oração subordinada concessiva do texto-fonte passa a ser a oração principal no texto-alvo, sim? E o conector concessivo, aunque, desaparece. E, por outro lado, a oração principal do texto-fonte passa a ser uma oração subordinada adversativa no texto-alvo. E, para isso, aparece o conector adversativo mas. E apesar de todos esses reajustes feitos pelo tradutor, em que os elementos mudam de função sintática, o sentido da frase continua sendo o mesmo. Nós vamos continuar analisando estratégias de tradução e também praticando nos nossos trabalhos. Então, leiam o material da plataforma e consultem em caso de dúvidas.